sou a professora Helena e estou aqui para convidar você a viajar comigo mais uma vez no mundo do conhecimento. Eu sou morena, tenho os cabelos castanhos escuros, cacheados, um pouco abaixo da altura dos ombros, sou de estatura mediana, estou usando hoje uma calça preta, uma blusa florida e um casaco cinza. Vamos ver qual é o tema da nossa aula de hoje? Vamos lá! Na aula de hoje, você vai aprender a reconhecer o efeito de sentido dos sinais de pontuação e outras notações. Por que pontuar é preciso? Quando nós estamos em uma interação oral, você consegue provavelmente perceber a emoção que eu estou querendo transmitir para você. Por exemplo, se eu quiser transmitir surpresa, não diga. Se eu quiser transmitir dúvida, será? Mas na parte escrita, nós não temos esse recurso. Ué, como nós iremos então demonstrar, transmitir emoções na parte escrita? É nesse momento que nós contamos com alguns recursos que nos auxiliam. Vamos ver quais são esses recursos? Esses recursos são elementos que auxiliam na construção do sentido nos textos. E nós veremos hoje alguns sinais de pontuação e o negrito. Antes de nós iniciarmos a nossa análise, nós faremos a leitura de uma tirinha da Mafalda. Vamos à leitura dessa história. Nessa tirinha, nós temos a Mafalda, o Felipe e o Manolito. Aqui, a história está dividida em 4 quadrinhos, ou seja, a narrativa está organizada em 4 cenas. Vamos à leitura. O que a gente pode fazer pelo soluço do Manolito? Primeiro, vamos ver o que o dicionário diz sobre soluço. Soluço. Movimento convulsivo provocado por contrações involuntárias do diafragma. Pelo menos você não está se sentindo mais importante? Agora, depois da leitura da tirinha, nós vamos fazer a análise da pontuação e do recurso do negrito. Como que esses recursos, como esses elementos, nos auxiliam para nós criarmos sentido. Vamos lá. Vamos iniciar pelo ponto de interrogação. Esse ponto aparece no texto nessas 2 falas, no primeiro quadrinho e também no último. E nós podemos perceber que tanto no primeiro quanto no 4º quadrinhos, esse ponto quer demonstrar para nós uma pergunta direta da Mafalda. Por que esse ponto foi utilizado? A Mafalda estava fazendo uma simples pergunta. Nós percebemos que a Mafalda fez uma pergunta por causa da presença do ponto de interrogação. Em outras línguas, como por exemplo na língua inglesa, nós temos um marcador gramatical que já mostra que ali existe a presença de uma pergunta. Mas aqui na língua portuguesa, nós não temos isso. Então, para que o leitor compreenda bem a frase e também leia o trecho dando a entonação correta, é preciso que nós nos utilizemos do ponto de interrogação. Seguindo com a nossa análise, eu acredito que você deva ter percebido que o ponto de interrogação está presente também na 3ª cena da história. Mas note que nesse contexto, esse ponto tem um outro sentido. Por que será que ele foi utilizado aqui nessa cena? O ponto de interrogação foi utilizado para mostrar que as crianças não souberam o que fazer com a definição da palavra soluço que elas encontraram lá no dicionário.
Depois de nós fazermos a análise do uso do ponto de interrogação, agora é a vez de nós analisarmos o ponto de exclamação. O ponto de exclamação pode transmitir muitos sentidos. Vamos ver qual é a contribuição desse sinal nesse texto? Observe que ele é usado somente quando o Manolito soluça. Você também percebeu isso? Nós podemos dizer, então, que o ponto de exclamação foi utilizado para enfatizar o esforço que o Manolito faz cada vez que ele soluça. Seguindo, nós vamos agora analisar o sinal das aspas. Esse sinal foi utilizado para mostrar que o trecho que está sendo lido por Felipe foi retirado de uma fonte, foi retirado do dicionário. Você conseguiu perceber isso? Agora nós vamos analisar o recurso do negrito. O negrito foi utilizado aqui nesse texto para dar destaque à palavra soluço, porque é esta palavra que está sendo definida. O negrito é um tipo de letra de traços mais grossos. Agora é com você. Vamos ver se você consegue fazer a atividade que eu vou propor? Leia o texto. Ah, não! O que é aquilo que ele está carregando? Eu não acredito! Um ensurdecedor de Beagle! Qual é o efeito de sentido gerado pela pontuação em cada um dos quadrinhos da tirinha? Nossa aula termina por aqui. Muito obrigada por você ter ficado comigo e eu espero ver você no próximo encontro. Até lá!